Bom dia, hoje dia 2 de outubro de 2025. O texto bíblico de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 8. Na sequência, temos então capítulo 6, versículo 1, depois 11 a 14 e 37 a 38, onde lemos: Salomão prepara a construção do templo. Hirão, rei de Tiro, sempre havia sido amigo de Davi. Quando soube que Salomão era o rei em lugar do seu pai, enviou embaixadores a ele. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Você sabe que Davi, o meu pai, teve muitas guerras contra as nações ao seu redor. Por isso, ele nunca pôde construir um templo dedicado ao Senhor, seu Deus, enquanto esse não fez com que ele derrotasse todos os seus inimigos. Mas agora, o Senhor me deu paz em todas as fronteiras. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Deus prometeu o seguinte a Davi, o meu pai: O seu filho, que eu vou pôr como rei depois de você, construirá um templo para mim. Portanto, eu resolvi construir um templo para a adoração do meu Deus, o Senhor. Por isso, mande cortar cedros do Líbano para mim. Os meus operários trabalharão junto com os seus, e eu pagarei aos seus operários o quanto você quiser. Como você sabe, no meio do meu povo não há quem saiba cortar árvores tão bem como a sua gente da cidade de Sidom. Quando recebeu a mensagem de Salomão, o rei Hirão ficou muito contente e disse: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele como rei daquela grande nação. Depois mandou dizer a Salomão o seguinte: Recebi a sua mensagem e vou atender o seu pedido. Vou providenciar os cedros e os pinheiros. Versículo 12. O Senhor Deus cumpriu a sua promessa e deu sabedoria a Salomão. Havia paz entre Hirão e Salomão, e eles fizeram um acordo entre si. Capítulo 6. Salomão constrói o templo. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. Versículo 11. O Senhor Deus disse a Salomão: Se você obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca o abandonarei. E assim, Salomão terminou a construção do templo. Versículo 37 do capítulo 6. Os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, o 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. No 11º ano do reinado de Salomão, no 8º mês, o mês de Bu, o templo foi completamente terminado, exatamente como havia sido planejado, e Salomão levou 7 anos para construí-lo. Até aqui a leitura desses textos. A construção do templo de Jerusalém. Davi quis fazer esse templo e Deus havia dito a ele: Não, você não vai construir o templo. Esse templo será construído pelo seu filho que eu vou pôr como rei. E Salomão, o escolhido, Salomão que pediu sabedoria a Deus, recebe então esta incumbência. E após 4 anos já de rei de Israel, ele resolve planejar e dar início à construção do templo. Precisava ele então de cedros, de pinheiros, madeira boa. E ele sabia que o rei Hirão, amigo do seu pai, tinha o melhor povo para fazer os cortes e preparar esta madeira. Hirão, que mandou uma comitiva para se encontrar com Salomão, sabendo que ele tinha se tornado rei no lugar do amigo Davi, recebe então um comunicado de Salomão falando da construção do templo. E ele fica, diz o texto, Hirão fica muito feliz, muito contente. E Hirão, rei de Tiro, diz: Louvado seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho cheio de sabedoria para ficar no lugar dele, como rei daquela grande nação. Louvado seja hoje o Senhor. Que louvado seja o Senhor, que nos dá a vida, que nos dá o alimento,
que nos dá a oportunidade de ouvir sobre a sua palavra, sobre os fatos ocorridos durante a história do ser humano. Deus nos construiu do pó. Nós vamos retornar um dia ao pó. Mas enquanto estivermos aqui, vivos com o sopro da vida dado por Deus para nós, devemos louvar a Ele. Não, se não for por qualquer outra coisa, só o motivo de estarmos vivos já merece todo louvor e glória ao nosso Deus. Deus deu a quem pediu sabedoria, inteligência e muitas capacidades. Deus deu ao rei Salomão a riqueza, a inteligência, a sabedoria para cumprir com os propósitos de Deus. 7 anos foram necessários para a construção do templo, com mais de 30.000 trabalhadores trabalhando nele. Tamanha a grandiosidade e o capricho com que o templo do Senhor foi construído por Salomão. Salomão usou todos os seus recursos para que este templo realmente fosse uma morada para Deus, o Senhor. E o Senhor diz claramente a Salomão: se você obedecer todas as minhas leis e mandamentos, eu farei por você aquilo que prometi a Davi, o seu pai. Viverei entre o meu povo de Israel neste templo que você está construindo e nunca os abandonarei. É verdade, Deus jamais nos abandonou e jamais abandonará. A recíproca é que não é verdade. Nós estamos com Deus, louvamos e agradecemos a Deus quando as coisas estão razoavelmente boas, ou oramos mais ainda quando as dificuldades chegam, e aí nós lembramos que temos um Pai amoroso, um Deus onipresente, e aí nós oramos. Mas se Deus nos der todas as sortes de riquezas, muito provavelmente, muitos de nós viveríamos como o mundo deseja. Talvez não achando tempo para Deus. Talvez tendo tantos compromissos que ir à igreja se torna um fardo. Uma perca de tempo. Ajoelhar-se e orar a Deus? Por quê? Eu tenho tudo. Louvar a Deus, agradecer a Ele pelo que eu conquisto? É mérito meu? O que Deus tem a ver com isso? Muitos pensam assim. Mas Deus está conosco o tempo todo. Deus enxerga tudo o que nós fazemos e toma conta de todas as nossas ações. Deus está ciente dos nossos acertos e dos nossos erros. Não adianta querer enganar a Deus, pois Ele sabe de tudo. Sejamos como Salomão. Sejamos sábios. Peçamos sabedoria e tenhamos inteligência para usá-la. Sabedoria usada da forma errada e por mal não é coisa de Deus. Use a sua sabedoria para que as pessoas ao seu redor possam sentir que você se preocupa com elas, que você luta por elas e que as suas vitórias são para elas. Faça o bem sem olhar a quem. Use a sabedoria e a inteligência que Deus lhe der e os dons que fornecer para fazer o bem a qualquer pessoa que necessitar. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja no coração de todos nós no correr desse dia. Nos encontramos novamente amanhã para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.